Hoje nós vamos falar da classe de palavra que quer dominar o mundo, o substantivo. Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje falaremos desta classe de palavras, sim, que quer dominar o mundo, o substantivo. Isso e muito mais é o que nós veremos no nosso FabFlix, o seu streaming de língua portuguesa. Sim! E no episódio de hoje veremos então as características dos substantivos e suas classificações. Sim! Ele é poderosíssimo e sai por aí dando nome para tudo e qualquer coisa, né? Esse é o nosso substantivo. E para iniciarmos aí a nossa discussão, segue esta querida cantiga que diz assim, né? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passado. Oh, sim, quem não conhece esta cantiga, certo? E vocês já pensaram, se nós fizéssemos essa canção e tirássemos os substantivos, certo? Ficaria mais ou menos alguma coisa assim, se essa fosse minha, o quê, né? Não sei. Eu mandava ladrilhar com o quê? Também não sei. Para o meu, sei lá o que, passar. Então veja que quando retiramos o substantivo, a nossa comunicação fica muito complicada, porque o substantivo ele está aqui para nomear as coisas, né? Para nos ajudar a dar esses nomes. Então, por exemplo, a rua é o nome que eu dou para este lugar aqui que a condução dos carros e das pessoas e assim por diante. Então, vejam que realmente essa classe de palavras, sim, quer dominar o mundo, mas ela também é fundamental para nossa comunicação. Ficaria muito precária se a gente tivesse todas as outras classes, menos os nossos substantivos. E diante disso, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre curiosidades. Você sabe quantas pessoas têm o seu nome? Sabe? Não? Pois é, o seu nome é um substantivo. Exatamente. Eu fui pesquisar o meu e percebi que o meu nome não é muito popular, né? É Fabiane. Fabiana tem mais, mas o Nê não tem tantos assim. Inclusive, a popularidade do meu nome fica aí, ó, lá pra frente, lá 525 é a posição de popularidade do meu nome. Isso é só para te mostrar que, sendo o substantivo Fabiane um nome próprio, mesmo este nome tem milhares de pessoas aí que possuem esse substantivo. Então veja como, de fato, a classe de palavra dos substantivos é uma classe enorme. E aí, eu te lanço esse desafio. E o seu nome? Quantas pessoas será que possuem o seu nome aqui no Brasil? Vale a pesquisa, hein? Vamos ver? Olha, pode ter certeza que você vai se espantar com a quantidade de pessoas que tem o seu nome, certo? E diante disso, já com toda essa curiosidade, falando sobre a questão dos nomes, o quanto um texto ficaria sem sentido se tirássemos o substantivo, chega o momento para dizer o que é um substantivo, Fabi. Fácil. É uma classe de palavra que nomeia os seres reais ou imaginários e as coisas, as ações, os estados, os sentimentos, os desejos, as ideias. Veja como ele controla uma centena de coisas. O substantivo, você não pode criar nada novo que ele já vira pra você e fala assim, vou dar um nome pra ele, o que você acha? Topa? E aí, acaba de transformar aquele seu super invento, a palavra do seu super invento, em um substantivo. Tá, Fabi, já entendemos que o substantivo são numerosos, os substantivos. Sim, entendemos isso. Mas quando você fala que ele é uma classe de palavra, o que significa ser, né, uma classe de palavra? Como assim? Fique tranquilo. A classe de palavra nada mais é do que uma separação
em classes de todas as palavras do mundo. Então pensa lá o meu querido, ora pois, gramática da língua portuguesa, que pensou o seguinte, olha, eu tenho todas as palavras do mundo e por algumas características e similaridades, eu vou colocá-las dentro de algumas classes de palavras. E assim foi. Então eles começaram a ver, por exemplo, né, que cadeira, mesa, borracha, lápis eram palavras que recebiam tais nomes de acordo com as suas funcionalidades, certo? E eles disseram, bom, se esses objetos aí estão levando, né, estão recebendo nomes, nada mais justo de chamá-los de substantivo e colocá-los dentro da classe de substantivo. Fabi, acabei de criar uma invenção maravilhosa que vai conseguir salvar o mundo distribuindo comida. Olha, que legal. Nossa, invenção maravilhosa. Ela tem nome? Não pensei no nome ainda. Talvez vai ser o Comilante. E, ok. A partir do momento que você der este nome para a sua nova criação, o que os gramáticos vão perceber? Vão dizer, palavra nova. Vamos analisar aqui o que ele é. Ele é um objeto que recebeu esse nome, assim, assim, assado. Isso é um substantivo. E levará essa nova palavra criada para a classe dos substantivos. E assim acontecerá com as outras tantas palavras. Porque eles perceberam que não existiam só substantivos, né? São muitos, mas não são os únicos. E aí, além dos substantivos, nós temos aí o artigo. Temos coisas para falar desse artigo. Temos o verbo. Temos também o adjetivo. Temos o pronome. O numeral. O advérbio. A interjeição. A preposição. E a última aí, conjunção. Então, os gramáticos começaram a perceber que cada uma dessas classes representavam características específicas daquela palavra. E por isso que novas palavras que viriam, que surgiriam, seriam então colocadas nessas classes de acordo com as suas similaridades, de acordo com as suas questões, de acordo com tudo que ele apresenta. Certo? Daí tranquilo. Então, nada mais quando nós chamamos de classes de palavras, aí é uma maneira mesmo de organização, assim como a gente usa na nossa escola, não é? Não tem o sexto A, o sexto B, o sexto C, o sétimo, o oitavo. Todos os alunos que estão no sexto têm características e questões típicas do sexto ano, por isso que eles compõem a classe do sexto. Diferente da do sétimo, que já apresenta algumas outras características. Assim também acontece com as classes de palavras aqui das nossas palavrinhas, certo? Mas o destaque hoje é dele, do substantivo. Sim! Aquele que quer dominar o mundo, gente, veja isso. Olha vocês, uma simples brincadeirinha dessa, olha lá, ó. O que é o que é? É feita para andar, mas não anda. Pense. Fabi, rua? Rua é o nome que você dá para este espaço que aqui está, que é feita para andar e não anda? Você falou rua? Pois é, rua é um substantivo, é o nome que eu dou para aquilo, certo? Tudo bem, gente? Os substantivos são danados. E aí agora venho dizer a você o seguinte, como a gente viu, os substantivos são numerosos, isso é fato, né? Eles querem dominar o mundo e olha, estão ali para dominá-lo. E para demonstrar a vocês o quanto o substantivo é numeroso, vamos pensar pelo menos num único objeto, só num objetozinho. E aí com certeza vocês vão ver que, nossa, Fabi, não dá, tem milhares, né? Tem muitas cadeiras. E aí eu te pergunto, como é uma cadeira? Pensa aí, quando alguém fala assim, cadeira, qual é a imagem que vem pra você de cadeira? Pensou? Tá pensando? Eu vou dizer que a minha imagem de cadeira é essa daqui, bem simplesinha, sabe? Cadeira, sabe, de mesa de jantar, assim, cadeira. Mas,
ela também recebe este nome de cadeira porque ela precisa apresentar características específicas para ser nomeada de cadeira, certo? Então, o que seria aqui? Ter um assento, os pés, né, da cadeira, eu ter um encosto. Isso faz com que eu olhe para esse objeto e diga cadeira, certo? Então, toda vez que eu encontrar essa similaridade nesse objeto, eu vou nomear cadeira. Fabi, acabei de criar uma cadeira. Eu fiz uma cadeira louca, assim, assim, assado. Eita, peraí, é cadeira mesmo? Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Há características que serão necessárias para que eu possa classificá-la como uma cadeira, certo? E aí eu quis trazer para vocês algumas cadeiras. Algumas cadeiras aí diferentes, ó. Isso aqui, gente, é uma cadeira? É uma cadeira. Sim. E essa? Bonita, né? Um trabalho ali com a madeira, bem bonito. Vocês viram que essas duas lembram, obviamente, né, a cadeira, por isso que nós estamos colocando aqui como cadeira, mas é muito diferente daquela primeira que eu mostrei pra vocês, né? Bem diferente. E essa aqui? Essa pra mim é o máximo. É você colocar ali, né, o pé da cadeira onde? Na cadeira. Essa cadeira agora que tem pé. Excelente. E essa aqui, gente, olha. Eita! Essa cadeira foi ali ao extremo, né? Mostrar exatamente onde nós colocamos o nosso bumbumzinho. Meu Deus. Mas é uma cadeira, certo? Ela tem características mínimas que coloque dentro do grupo cadeira. É uma cadeira. E essas duas? Também bem diferentes, né? Talvez não tão confortáveis, mas também elas apresentam aí estruturas que me lembram uma cadeira. Por isso que eu continuo chamando-as de cadeira, certo? E essa, gente, olha isso. Designer, né? Coisa moderna, o povo quer mudar. Mas eu ainda consigo ver o mínimo necessário para chamá-la de uma cadeira aí, né? Então eu consigo ver ainda um assento, eu consigo ver os pés, né, que dão suporte a essa cadeira, eu consigo ver o encosto dela. Então eu também digo que essa é uma cadeira. Tá vendo, gente? Só em pensar em cadeira, né, que é um substantivo, imagine aí quantas cadeiras não há no mundo, quantos tipos de cadeira não há no mundo. Enfim, consegui te convencer que o substantivo é uma classe de palavra numerosa. E olha, tudo substantivo quer se meter. Tudo. É isso que eu falei, você não pode criar nada novo. Você criou, tá ali, é seu. Na primeira oportunidade que você for mostrar pra alguém, alguém vai falar, tem nome? E aí mesmo você não querendo, você vai ter que nomear. E adivinha? O seu objeto recém-inventado já faz parte do grupo dos substantivos. É assim mesmo, gente. O substantivo é desses. Tomem cuidado com eles, certo? Mas agora, já que estamos falando tanto que os substantivos são, né, numerosos, que querem dominar o mundo, você concorda que é uma classe gigantesca? E os próprios gramatiquinhos, ora pois, pensaram o seguinte: não posso dizer que todo substantivo carrega em si as mesmas características. Não há como. Há substantivos, sim, que além de ser substantivos, também podem trazer outras configurações que não posso deixar igual. Então, o que seria interessante fazer? Vamos criar, ora pois, as classificações. Sim, pois é. E aí o meu gramatiquinho foi lá e disse o seguinte, olha, nós temos sim nessa classe muitos substantivos, mas há substantivos que vão reagir de maneiras diferentes. Como assim, né? Eis a questão. Como assim? Por exemplo, meu nome, Fabi, certo? O meu nome, Fabi, é um substantivo, primeiro porque é o nome que se dá a mim, né? Não escapo disso. Sou um substantivo, o que posso fazer? Eu sou, certo? Mas aí eles começaram a perceber que havia, por exemplo, mulher. Tá. Então, Fabi
é um substantivo, né? Eu sou a Fabi. Mulher é um substantivo, também é um substantivo para mim. E aí eles começaram a perceber o seguinte: eu não posso tratar esse substantivo mulher da mesma maneira que eu trato o substantivo que representa o nome dela. Então eles não se combinam aqui? Não. Então vamos criar classificações para os substantivos para que eles possam criar outros grupinhos dentro da classe de palavra, para que eles se assemelhem, se aconcheguem àqueles que se parecem, certo? E aí que nós veremos os próprios, Fabi, os comuns, que é o caso de um substantivo como mulher, o simples ou composto, o primitivo ou derivado, ou o concreto ou abstratos, certo? Então nós vamos aí ver essas 4 classificações. E vamos começar com a primeira dupla de classificação, os próprios ou comuns. Sim! Fabi, o que será um substantivo próprio? Ou o que será um substantivo comum? Veremos. Começando com os comuns, certo? Esses substantivos são aqueles que se referem a todos os seres de uma mesma espécie. Lembra lá da nossa cadeira que só no exemplo que eu trouxe tinham várias cadeiras ali? Imagina de N países, de N cidades, enfim, é muita coisa. Assim como trago o exemplo dessas lindas flores. Só para vocês verem, nós temos aí um campo florido, bem florido, a perder de vista. Nossa, aqui já eu não consigo contar a quantidade de flores que há neste campo, que é um recorte, né, que está nessa fotografia. Já temos muitas flores. Então, flores se torna comum porque é o nome que eu dou a todos os seres de uma mesma espécie. Eu tô marcando aqui esse tipo de flor, mas eu poderia usar uma violeta ou uma margarida, ou enfim, tem N nomes, inclusive, de flores. Mas, se eu encontro X características para colocá-la como uma flor, então eu tenho vários, certo? Então, a violeta ou a margarita pode ser muito diferente dessa que nós vemos aqui. Mas as 3 são flores, por causa de características mínimas que elas precisam para ser colocadas como flores, para pertencerem a uma mesma espécie. Então, flores é um substantivo comum. Comunzinho, comunzinho, comunzinho. Pois é. E digo mais, hein, gente? Nós temos inúmeros substantivos que são comuns. Quer ver um que é triste? Filho, filha. Pois é substantivo comum. E aí, quando a sua mãe diz pra você que você é especial, a gramática diz pra você que você é o quê? Comum. Ai, gramática. Substantivo. Vocês estão vendo onde vem minha bronquinha aí do substantivo, né? Pois é, ele te diz, você é especial, mas filho é um substantivo comum. Vamos cortar o papo, né? Vamos para o próximo. O próximo, né, embora seja um substantivo, já tá tentando puxar o nosso saco um pouquinho. O substantivo próprio é aqueles substantivos que nomeiam um ser em particular. Tanto é que são grafados com a letra maiúscula. Então, veja aí, ó. Até aproveitei esse clima de flores do slide anterior e fiz o nome Flora. E Flora é o nome próprio porque é o nome de uma pessoa, se direciona a alguém, a um ser particularizado, certo? Então, Fabi é nome próprio. Aí chego nesta hora e digo, sim, posso ser uma professora comum, substantivo comum, mas eu como Fabi, eu sou um substantivo próprio, aí me deixa que eu sou única nesse momento, certo? Então, substantivos próprios são todos aqueles que nomeiam, certo? Cidades, estados, países, pessoas,
esses serão os próprios. Tudo bem? Bom, então vamos agora para o próximo bloco de classificação de substantivos, que esse bloco será sobre primitivo e derivado. Também muito tranquilo e muito fácil. O que eles conseguiram perceber, os gramáticos? Nossa, há muito mais de características para que uma palavra receba a definição de substantivo do que nós pensamos. E essas subclassificações vão nos ajudar para isso, essas subclassificações. E aí, a próxima que vem é primitivo. Ó. Pense em primitivo em primeiro. Sabe, primeiro. Ou os primitivos, homens da caverna. Primeiro, certo? E aí, o que eles perceberam? Que haviam algumas palavras que surgiam e que eram as primeiras de um segmento. Por exemplo, pedra. Surgiu, eles começaram a perceber que havia muitas pedras. Surgiu. Mas eles começaram a ver, por exemplo, que tinham pessoas que manuseavam essas pedras muito bem e faziam até construções com a pedra. E eles falaram, nossa, a gente pode então criar uma nova palavra que viria de pedra, que é a primeira, né, que é primitivo. Eu poderia criar, por exemplo, pedreiro. Ah, o pedreiro que vem da pedra, porque construía com a pedra antigamente, né? Sim. E vocês concordam que para se ter uma profissão como pedreiro, teve que existir antes a pedra, senão não teria sentido, certo? Então, o primitivo nada mais é do que substantivos que vão dar origem a outras palavras. Então, ela tá lá de boa, aqui de boa, fala assim, primitivo, me ajuda aqui, me ajuda a criar uma palavrinha aqui, você vem aqui? Ah, beleza. E assim, a partir dela, criam-se novas palavras, tá? Um exemplo mesmo, utilizando aí pedra, né, como primitivo, falei do pedreiro, né, do profissional que usa pedra, e agora eu vou falar do lugar onde se extrai a pedra, que se chama pedreira, certo? Então a palavra pedreira, ela sim é uma palavra derivada, pois o nome vem de pedra, certo? Então é um substantivo derivado porque vem de pedra. Essa é a grande sacada do primitivo e do derivado. A palavra que veio primeiro vai contribuir para criar e gerar novas palavras por aí. Tudo bem? Certo? Próximo bloco dos substantivos. Ah, sim! Eu também tenho uma outra classificação, que é você definir que os meus substantivos sejam simples ou que eles sejam compostos. Tá? Então, voltamos lá na flor, né? Na flor, que a gente viu que era substantivo comum. Boa. Agora aqui, a primeira coisa que eu preciso ver é a palavra flor. Ela é formada por apenas uma palavra? Dá uma olhadinha aí. F-L-O. Você consegue ver mais uma palavra aí? Ou só a palavra flor? Só a palavra flor, né? Pois é. Se eu consigo ver apenas uma palavra, eu classifico flor como um substantivo que é simples, pois possui apenas uma palavra, certo? Agora, se eu utilizar um outro exemplo, que é beija-flor. Ai, que coisa linda, né? Já que estamos falando de flor, por que não falar dele, certo? E aí, quando eu olho, eu falo, nossa, eu continuo vendo a palavra flor, que é uma palavra, né? A gente viu no slide passado. Mas agora eu vejo a segunda palavra, que é beija. Então, pera, Fabi. Beija-flor, duas palavras. Se ele não tem um, se ele tem um, é simples. Mas se ele tem mais de um, eu chamo ele de composto, porque ele é formado por mais de uma palavra, certo? Então, flor é simples, mas agora, beija-flor vai ser composto. Tudo bem? Próximo exemplo, um que eu gosto bastante
bastante, é a classificação que os substantivos recebem entre concreto e abstrato, certo? E o interessante de vocês perceberem isso é não pensar em concreto como algo palpável, sabe? De se pegar, concreto. Não tem nada a ver com isso, tá? Mas os concretos, eles são substantivos que nomeiam seres de existência autônoma. Aí você fala assim, Fabi, tá muito bonito, tá bem escrito, né? Autônoma. Como assim? Quer ver? Quando eu viro pra você e falo fada, vem uma imagem na sua mente? Fada. Você tem uma imagem aí na sua mente? Ah, Fabi, eu tenho. Vou confessar pra vocês que a minha imagem é a Tinkerbell, gente. Eu sempre falou em fada, eu penso nessa fada, Tinkerbell. Ok. Se você pensou nesta imagem, né? Se ela tem uma imagem, é porque é um substantivo concreto. Fada é um substantivo concreto. A história de concreto e abstrato não é entre existir ou não existir, não tem nada a ver com isso, certo? Mas que tenham, por exemplo, imagens prontas, imagens que eu preciso associar a pessoas ou coisas para obtê-la. Ih, confundiu? Peraí. Quando eu penso em folclore, eu já tenho uma imagem pronta, certo? Do folclore. A gente tem lá o Saci Pererê, a Iara, o Boitatá. Então, já tem imagens prontas. Imagem pronta. Quando você fala, você pensa no Saci Pererê, no Boitatá e assim por diante. Já tá, a imagem já tá aqui. Tudo bem? Por isso que é concreto. Folclore, o Saci Pererê é concreto. Fabi, mas é história que não existe. A questão não é de existir, de carne e osso, né? Não é o concreto do duro que eu toco. É a questão dele ser algo que tem já uma imagem construída. Certo? Cada um vai pensar no Saci Pererê do seu jeito, mas vai chegar numa imagem do Saci Pererê. Certo? É diferente, por exemplo, quando eu falo com tristeza. Você consegue ter uma imagem da tristeza única, sem ela estar associada a nada? Como assim, Fabi? Ó, quando eu penso em tristeza, eu penso muito nesse olhar desta menina. Tá vendo? Um olhar com uma lágrima aqui em formação no olho. Eu falo, nossa, tristeza. Você percebe? Para que eu tenha uma ideia desse substantivo tristeza, eu precisei associá-lo a um olhar, a uma lágrima ou a uma pessoa. Eu não tenho uma figura pronta da tristeza. Ah, Fabi, mas eu uso o emoji que tá com o chorinho assim. Então, mas você tá associando a tristeza a um emoji. Então, toda vez que você necessitar associar a imagem de um substantivo a algo, a alguma coisa, a alguém, é porque se tratam de substantivos abstratos, tá? E aí a dica que fica é, pense sempre na imagem. Fabi, nossa, será que amor, será que o substantivo amor, ele é concreto ou abstrato? Pense em amor. Com que você imaginaria amor? Assim? Com o coração? Você associaria a um coração? Ou amor, você associaria a uma imagem que esteja a mãe e o filho? Ou você está associando amor a uma imagem de duas pessoas se abraçando? Você tá vendo que você precisa associar alguma coisa? Esse associar alguma coisa é que faz o substantivo ser abstrato, tá? E aí a gente tem umas dicas. Normalmente quando a expressão, né? Quando você fala de sentimentos, de ações em qualidades, eles são abstratos. Mas pensa nessa jogada. Substantivo abstrato, você sempre associa alguma coisa. Sempre, sempre. Ah, Fabi, tá, você falou de tristeza, alegria. Tá, vamos pensar na imagem da alegria? Vamos pensar na imagem da alegria. Pensei lá. Sabe como que é a minha imagem da alegria? É um sorrisão. Coisa
coisa boa. Ah, o sorrisão. Ah, Fabi, eu pensei na imagem da alegria e a imagem do meu cachorro. O meu cachorro é super alegre. Tudo bem. Você percebeu que para pensar neste substantivo alegria, você teve que associar ou a um sorrisinho aqui, ou ao seu cachorro, porque você percebe que ele está feliz, ou qualquer outra coisa? Não vai existir uma imagem de alegria pronta. Você vai sempre associar a algo ou alguém. Por isso que ele é abstrato. Tão diferente de uma caneta. Porque você virar pra ele e falar assim, pensa aí, faz a imagem de uma caneta. Aqui, ó, a imagem da minha caneta até conseguir trazer, ó. Porque caneta é um substantivo concreto. A imagem dela é pronta, tá? Ah, Fabi, mas aí a caneta existe mesmo, né? Existe. Mas, a gente não falou de fada? Fada não existe. Olha que tem gente que vai brigar comigo. Mas eu já tenho uma imagem criada sobre ela. Por isso que ela é concreto. Fada é concreto. Tudo bem, gente? O concreto é abstrato, é aquele que dá mais um, né? Você tem que parar e pensar um pouquinho, falar assim, deixa eu ver a imagem que eu crio para aquele substantivo. Associei a alguma coisa? Abstrato. Não associei, tá lá a imagem linda na minha mente. É concreto. Tudo bem? E vamos também falar dos substantivos que são chamados de coletivo. Sim, Fabi, o que é, né? Que é ser coletivo. Coletivo. Simples, gente. Ele é um substantivo que, mesmo estando no singular, ele indica um agrupamento, certo? Uma multiplicidade de seres de uma mesma espécie. Tá, Fabi, tá bonita aí, né? Que a gente sempre tem que escrever assim a definição mais bonitona, né? Mas na prática, como é que eu vejo? Simples, ó. Vocês viram que aqui eu tenho vários peixes nessa imagem, mas vários peixes. Estão todos eles juntinhos ali, né? Agrupados. Eu posso utilizar o coletivo cardume, que representa os peixes. Então, o substantivo que faz referência ao coletivo, agrupamento de peixes é cardume, certo? Então, cardume é um substantivo coletivo. Só tem isso, Fabi? Não, tem mais. Mas também se eu for ficar falando aqui de todos, a gente não termina a aula, né? Olha lá, trouxe alguns aqui interessantes para que a gente possa conversar. Primeiro é da matilha. A matilha é um conjunto de cães de caça, certo? Já a multidão, adivinha? É um conjunto de pessoas. Aí eu dou o nome de multidão. Já de ilhas, eu tenho lá um conjunto de ilhas, eu chamo aquele conjunto de ilhas de arquipélago, que é o coletivo. E o por último aí, que é o de lobos, que vira e mexe, todo mundo sabe esse de lobos, né? É a alcateia. Então, o conjunto de lobos, o agrupamento de lobos, dá o coletivo alcateia. Sim? E aí, só pra gente resumir aqui, né, de tudo que a gente viu, porque a gente falou muito hoje, né, gente? A gente falou bastante. Eu coloquei aqui pra vocês um pequeno resuminho, colocando o substantivo, claro, lá no alto, e as suas 4 possíveis classificações, certo? Então, você vai classificá-lo na primeira, você vai precisar escolher entre comum e impróprio, então daqui ele só pode receber um, tá? Aqui, você vai classificá-lo entre simples e composto, só pode escolher um. E no terceiro, a mesma coisa, ó, primitivo e derivado, só pode escolher um. E o concreto e abstrato só pode escolher um, tá? Ele pode ter um de cada, ó, ele pode ser comum, simples, primitivo e concreto, certo? Mas nunca ele poderá ser comum, próprio, simples e primitivo, tá? Porque é só um das duplas que eu posso escolher para colocar na classificação dos meus substantivos. Quer ver um exemplo? Só para a gente ver como que ocorre essa classificação dos substantivos? Olha lá. Menina! Olha aí a menina! A menina, naquele primeiro que era entre comum e próprio, ela é comum, tá? Ela é comum. Fabi, mas aí você escreveu com letra maiúscula. Sim, porque tá a palavra sozinha, né? Mas ela é comum. Do segundo bloco, que era entre simples e composto, ela é simples, porque eu só tenho uma palavra aí. Tudo bem?
bloco entre primitivo e derivado, ela é primitiva, certo? Ela é a primeira palavra. Depois vieram outras palavras derivadas a partir de menina, mas menina é primitiva, tá? E do último bloco, entre concreto e abstrato, é concreto, porque quando você fala a palavra menina, provavelmente você já tem uma imagem de como é essa menina, certo? E você não associa isso a nada, você vê lá menino. Então ele é concreto. Tudo bem? Dúvidas? Vamos fazer mais um? Só para terminar? Ah, tristeza. Não tô triste não, gente, era só para fazer. Olha lá, já a tristeza, entre o primeiro bloco comum e próprio, ela é comum, tá? Ela é comum. No segundo bloco, entre simples e composto, ela é simples, porque ela ainda apresenta uma só palavra, né? Eu só vejo uma palavra aí, tudo bem? Já no derivado e primitivo, ela é derivado. Por quê, Fabi? Porque ela vem da palavra triste, que é primitivo. Então, esse esa, né, a tristeza, se deriva de triste, por isso que ela é derivado. E aqui no quarto bloco, que era entre concreto e abstrato, ela é abstrata. Por quê? Pense em uma imagem de tristeza. Você associou essa imagem a alguma pessoa ou algo? Sim? Se você associou, é porque ela é abstrato. Tudo bem? E por hoje é só, meus queridos. Essas são as nossas referências. Até uma próxima aula!